Olá, tudo bem? Neste vídeo eu falo sobre tempo do crime e sobre extratividade da lei penal. Como o tempo do crime, nos importa saber, para fins penais, quando é considerado realizado um crime. Nós temos três teorias que tratam do assunto. A chamada teoria da atividade, segundo a qual o momento do crime é o momento em que o agente produz uma ação ou omite-se. Então, no momento da conduta, tem o crime realizado. De acordo com a teoria do resultado, como o próprio nome diz, o crime considera-se praticado no momento em que ocorre o resultado do mesmo. E, segundo a teoria da ubiquidade, então, o tempo do crime, ele tanto é o momento da ação ou da omissão, como o momento do resultado. O nosso Código Penal, ele adota expressamente a teoria da atividade no artigo 4º, que diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso tem consequências práticas. Um exemplo clássico é o seguinte: imaginemos que o agente com 17 anos e 11 meses de idade, ele efetuou disparos contra a sua vítima, a qual vem a falecer 3 meses depois. Ela é hospitalizada e apenas 3 meses depois ela vem a falecer. Perceba que, segundo a teoria da atividade adotada pelo Código Penal, artigo 4º, o crime é considerado praticado no momento da ação, no exemplo, no momento do disparo, em que o agente era menor de idade, portanto inimputável para fins penais. Ainda que o resultado tenha ocorrido 3 meses depois. Se, por exemplo, fosse adotada a teoria do resultado, quando da morte da vítima, o agente já seria maior de idade, já seria imputável. Então, percebemos que há uma consequência prática aqui em qual teoria adotar. Não é possível se dizer que esta ou aquela teoria é melhor ou pior. É uma escolha legislativa. Ainda falando sobre aplicação da lei penal, vamos falar agora de um ponto muito importante, que é a chamada extraatividade da lei penal. A norma incriminadora, ela possui uma característica no que diz respeito à sua aplicação, que é o princípio básico de que uma norma penal não pode retroagir para prejudicar alguém. E isso para se evitar que, após condutas, o Estado crie tipos penais para punir condutas que já ocorreram. Basicamente, esse é o raciocínio que nos leva a trabalhar a chamada extratividade da lei penal. E por conta disso, a extratividade é essa possibilidade de uma lei já revogada permanecer efetiva, permanecer produzindo efeitos para determinada conduta. Mas também a possibilidade da lei penal retroagir para situações anteriores à sua existência. Então, exemplo da ultraatividade. Alguém comete um crime, vamos supor hoje, um crime de homicídio, e a pena, vamos supor ali, para aquele caso concreto, seja de 15 anos de prisão, ok? Amanhã vem uma lei e cria uma nova agravante ou uma nova qualificadora que se encaixa com perfeição naquele caso já existente. Essa nova lei, ela não se aplicará, ela não retroagirá. Então nós percebemos que, nesse exemplo, o tipo penal, a conduta vislumbrada, regulamentada pela lei penal anterior, ela continua existindo, continua surtindo efeitos para este caso concreto. A isso nós chamamos de ultraatividade. Por sua vez, imaginemos que o agente cometa determinado delito na data de hoje, ok? E amanhã nós temos aí uma nova lei trazendo uma atenuante ou uma nova causa de diminuição de pena que se encaixe a esta realidade, a realidade da conduta já praticada. Nesse exemplo, a lei, por ser mais benéfica, ela retroagirá. O que nós sabemos, não é regra em nosso ordenamento uma lei ser aplicada para condutas anteriores à sua existência, com base aí no princípio
no fundamento do direito, que é a segurança jurídica. Então, a extratividade da lei penal, ela trabalha então com essa chamada ultraatividade e também com a retroatividade. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 40, nos diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, é possível essa retroatividade justamente por uma garantia constitucional de beneficiar o réu. Tivemos agora no pacote anticrime, por exemplo, a previsão de que para os crimes de estelionato, a regra agora é que a ação penal seja condicionada à representação, o que, a princípio, é benéfico aos acusados pela prática desse ilícito. Então, temos aqui uma possibilidade de retroatividade dessa nova regra para aquelas condutas praticadas anteriormente à vigência do chamado pacote anticrime, ok? Bom, ainda o Código Penal vai nos trazer alguns regramentos sobre essa aplicação da lei penal, e o artigo 2º nos diz, por exemplo, no parágrafo único, que a lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aqui nós temos a chamada lex melius, ou seja, uma lei melhor, uma lei que de alguma forma beneficia o réu, aplica-se aos fatos anteriores. Olha só, ainda que decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, ainda que aquele processo já tenha sido encerrado, inclusive, a depender do caso concreto, mesmo que o réu já tenha cumprido a pena, a depender do caso concreto, é possível retroatividade, ok? Pois bem, então, são situações que, a princípio, não precluem. A lei sendo benéfica, ela retroagirá. Garantia constitucional regulamentada pelo Código Penal. A chamada legis impérios, ok? A escrita é impérios com J, é aquela lei considerada pior, mais grave. Essa, por sua vez, como já sabido, não retroagirá de forma alguma. Ok. Falando agora ainda dessa aplicação no caso de crimes permanentes e crimes continuados. Inclusive, existe um enunciado do Supremo Tribunal Federal acerca desse assunto, porque realmente ele é pertinente e bem prático. Então, imaginemos, no caso de crime permanente e crime continuado, que vem uma nova lei. Então, primeiro, o que é um crime permanente? É aquele em que a execução se protrai no tempo. Um exemplo clássico é o crime de sequestro, que enquanto a vítima está em cativeiro, o crime está ocorrendo. Mas poderíamos exemplificar também com o tipo do tráfico de drogas, no verbo manter em depósito a droga. Então, enquanto a droga está em depósito, mantida em depósito em determinado local, o crime está ocorrendo. Isso é um crime permanente. Se, durante essa permanência, surge uma nova lei, ela será aplicada, independentemente se a princípio ela seria mais grave, porque o crime está ocorrendo. O mesmo se diga em relação ao crime continuado. O que é um crime continuado? Este, por sua vez, é regulamentado no artigo 71 do Código Penal, tratando de situações que envolvem o chamado concurso de crimes, ou seja, a prática de mais de uma conduta criminosa pelo mesmo agente. O que seria o crime continuado? É uma ficção jurídica em que se entende que, em vez de vários crimes, nós temos apenas um. Isso quando nós temos ali semelhanças na prática de vários crimes, de várias condutas, ok? Como diz aqui nos termos do artigo 71, quando mais de uma ação ou omissão ela é praticada por dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Então, repetindo, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e nós temos aqui uma grande semelhança envolvendo condições de tempo, lugar e maneira de execução, ok? Ou outras semelhantes. Configurada essa chamada continuidade delitiva, esse crime continuado, quer ver um exemplo? Então, imaginemos com uma dupla, ao longo de um fim de semana, usando o mesmo modus operandi, pratique roubos a postos de gasolina em municípios limítrofes. Então, 10 postos foram roubados entre sexta e domingo. A mesma dupla, o modus operandi eles chegam no caixa
à noite ou de madrugada, anunciam um assalto, o realizam e fogem. Pode-se, a princípio, considerar esses vários assaltos como continuidade, um só crime, ok? Artigo 71 do Código Penal. Agora, essa continuidade ela também pode abranger um período maior, um mês, dependendo, no caso de crimes tributários, um prazo ainda maior, ok? E se nesse período nós tivermos uma alteração legislativa, ela será aplicada, ainda que, em tese, mais grave. Isso, inclusive, como eu disse, está cristalizado no enunciado 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, ok? Pois bem, ainda nessa temática é importante falar da chamada abolitio criminis, que é a possibilidade de uma lei posterior não mais considerar crime determinada conduta. Neste caso, o artigo 2º caput do Código Penal diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e, olha só, os efeitos penais da sentença condenatória. Então, se alguém pratica a conduta e, inclusive, é condenado por ela, está cumprindo pena, vamos imaginar, e essa conduta mesmo depois vem a ser considerada lícita, vem uma lei e revoga aquele tipo penal. Nesse caso, esse benefício, chamado abolitio criminis, atingirá diretamente o agente e os efeitos penais serão todos excluídos. Não haverá mais que se falar em reincidência, o seu nome será tirado do rol dos culpados, ok? Salvo eventuais efeitos civis, né? Se ele causou prejuízo a alguém no âmbito civil, ele deverá ressarcir. Ok? Então, essa chamada abolitio criminis, prevista aqui no artigo 2º, alcançando todos os efeitos penais. Pois bem, falando de abolitio criminis, não podemos esquecer do chamado princípio da continuidade normativo típica, muito comum em nosso ordenamento. Uma vez que vivemos aí uma inflação legislativa, tipos penais sendo criados, novas leis, alterações, o que seria essa continuidade típico-normativa? Ocorre quando um tipo penal está previsto em uma lei, a qual é revogada. Porém, esse tipo penal passa a estar previsto, essa conduta passa a estar prevista em uma nova lei. Ou seja, não há que se falar em abolitio criminis. O crime não deixou de existir, ele apenas mudou, entre aspas, para você melhor entender, mudou de endereço. Estava previsto em uma norma, agora está em outra. Um exemplo que tivemos bem recente, é a nova lei de licitações, que revogou os tipos penais que estavam na lei 8666, porém os transportou e os incluiu agora, com a redação melhorada, no Código Penal. O Código Penal agora tem mais 11 tipos penais, outrora previstos na lei de licitações. Então, a eventual condenação naquele tipo penal previsto na lei 8666 não é atingida por abolitio criminis, porque o crime continua existindo, porém agora em uma nova roupagem. Então, esse é o chamado princípio da continuidade normativo típica. Um exemplo bem conhecido também é o tráfico de drogas. Então, até 2006, a lei que regia a questão do tráfico de drogas era a Lei 6368 de 76 e previu o crime no artigo 12. Com a atual Lei 11343, que revogou a anterior, o tráfico de drogas agora é previsto no artigo 33. É importante ainda esclarecer o que seria chamada lei intermediária. A lei intermediária é aquela que, por conta dessa aplicação da ultratividade, da retroatividade da lei penal, ela permanece regendo a conduta. Vamos imaginar que o agente pratica uma conduta e é condenado às penas do tipo X do Código Penal. Ok? Um mês depois, vem uma nova lei e ele é favorável. Não revoga, mas ele é favorável. Retira um agravante, por exemplo. Essa nova lei, então, retroage e está cuidando agora, está tendo efetividade sobre a conduta praticada pelo agente. Ok. Um ano depois, vem uma nova lei mais grave, tratando dessa mesma conduta. E o agente está cumprindo a sua pena. Perceba que essa lei posterior, ela não retroage. Ok? Então, essa lei, entre aspas, no meio, essa lei intermediária, ela supera a anterior, porque ela é benéfica, e
supera a posterior, porque ela é benéfica, ok? Em relação a essas normas. Então, ela é uma lei intermediária. Isso ocorre também com uma certa frequência em nosso ordenamento. Ainda é importante falar sobre a aplicação da lei penal, da chamada lei temporária ou lei excepcional, prevista no artigo 3º. Então, diz o artigo 3º do Código Penal: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, a lei temporária é aquela que ela diz expressamente no seu corpo que ela tem um prazo para aplicação. Um exemplo que nós tivemos em 2012 foi a lei da Copa do Mundo, a chamada lei FIFA, a Lei 12.663, e trouxe tipos penais, que inclusive o seu artigo 36 diz que esses tipos penais teriam vigência até 31 de dezembro de 2014. Então, a lei temporária. E mesmo após o fim da vigência dessa lei, por ela ser temporária, quem praticou aquele crime continua respondendo por ele, ok? Essa é a característica da lei temporária. E a lei excepcional é aquela que ela é criada, ela é editada para atender situações excepcionais, situações de anormalidades. E, eventualmente, criando tipos penais, essa segue o mesmo princípio da lei temporária. Ainda que ela seja revogada, ok? Ou que passando aquele período excepcional, melhor dizendo, quem praticou conduta naquele contexto continua a responder por essas condutas. Esse é o regramento que está no artigo 3º. A doutrina contrária, dizendo que isso feriria o princípio constitucional de que a lei benéfica ela deve retroagir, ok? Mas ainda em que pese essa discussão, Rogério Greco, por exemplo, tem esse entendimento, permanece como válido e aplicável o artigo 3º do Código Penal, permanece como recepcionado pela Constituição. Já indo para o encerramento, vamos falar da chamada combinação de leis, ou lex tertius, que seria a possibilidade de, diante de uma nova lei que traz circunstâncias favoráveis ao réu, ser aplicada àquela conduta anterior parte dessa nova lei, porque é favorável, e parte da lei anterior, porque também é favorável. Ou seja, fazer uma mescla, uma mistura desta lei, as partes favoráveis desta norma e partes favoráveis desta outra norma. Questão polêmica, isso ocorreu especialmente no que diz respeito à nova lei de drogas, porque o tráfico de drogas veio com uma pena mínima maior, ou seja, então mais grave, não retroage. Porém, trouxe o chamado tráfico privilegiado, que por ser melhor, mais benéfico ao réu, retroagiria. Então houve essa polêmica, os nossos tribunais superiores não aceitam, inclusive o enunciado 501 do STJ nos diz justamente que é aplicável a retroatividade da lei 11.343, desde que o resultado dessa incidência seja na íntegra mais favorável ao réu do que a lei anterior, sendo vedada a combinação de leis. Então, fechando, os nossos tribunais superiores não admitem a chamada combinação de leis, ou lex tertius, ok? E com isso eu termino esse vídeo. Espero que você tenha sido ampliado no seu conhecimento. Se você gostou, não deixe de curtir, agradeço os comentários e agradeço por se inscrever no nosso canal, ok? E até o nosso próximo vídeo.